O cuidado com as redes sociais tem sido cada vez mais visto de forma minuciosa pelos pais, pelos, pelos terapeutas, pelos professores. E algo me chamou a atenção, né? Para você que não me conhece, meu nome é Matheus, eu sou professor, né? Professor de música. E eu tô usando esse canal aqui para documentar algumas coisas que acontecem no meu dia, na minha semana, tá? E aproveitando aí o ensejo para que vocês olhem o link da descrição, olhem a descrição desse vídeo, que tem o meu livro e tem livros que eu indico para fazer uma leitura, né? Eu estava corrigindo agora aqui uma atividade que eu passei agora há pouco, né? Eu sou professor de música. E aí eu trabalho nesse projeto chamado Educa Mais, né? Que é um projeto feito pelo governo do estado da Bahia. Não sei se nos outros estados tem, não pesquisei sobre. Mas, dito isso, chegou um aluno para mim, né? Na aula de música, eu faço, né? Eu gosto de fazer sempre atividades interativas, botar um karaokê. Eu gosto de pensar um pouco sobre como posso alcançar os alunos e como a gente pode fazer essas interações, né? Também porque a gente tem pouco recurso, o recurso é um pouco escasso, né? Tem poucos violões, 20 alunos, 3 violões, 4 violões, e por aí vai. Não é esse caso, né? E o aluno chegou para mim e disse assim: olha, eu tô aqui, mas eu já sei cantar, eu sou bom, eu já tenho uma carreira, eu tenho muita relevância. Aí eu, porra, que legal, velho, que massa. Eu quero ouvir você cantar pra gente poder começar a fazer um trabalho junto. Que bom que você já tá com a caminhada. Legal, interessante. Mas eu preciso te ouvir. Eu também queria te dizer que aqui é o que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, é saber lidar com um aluno que chega dessa forma pra gente. E porque a gente faz um trabalho em grupo, né? A gente não faz um trabalho individual. Eu não estou tratando de um aluno de forma individual. Estou trabalhando de um aluno de uma forma coletiva. Eu trabalho em grupo, na escola. E aí ele me mostrou o WhatsApp. Falou assim, o WhatsApp não, o Instagram, desculpa. Olha aqui, professor, minha relevância, eu tenho 266 mil impressões no meu Instagram. Meus vídeos têm 10 mil visualizações. Eu sou cantor, então eu não preciso aprender. Porque eu já sou bom, eu tenho impressões. E o senhor tem essas impressões aí? Eu disse, pô, não tenho não, nunca tive essas impressões não. Eu acho que eu nunca tive essas impressões aí, né? Aí eu levei uma reflexão na aula de que a gente precisa trabalhar o coletivo, a gente precisa trabalhar com os pés no chão, a gente precisa entender por quê. Tô trazendo esse caso para vocês. Em casos como esse, eu observo como professor de artes, de música, que é preciso de um cuidado minucioso, porque quando você trabalha com arte, com música, principalmente música, que é a minha área, eu posso falar com profundidade, e também já fui fruto disso, né? Você está lidando com um sonho. Às vezes aquela pessoa quer ser cantor profissional, quer ser um artista, e você tem que respeitar essa decisão, escolha do indivíduo. Só que na minha aula de música, eu não trabalho só o ser artista. Eu não trabalho eu não venho trabalhar o ser artista, na verdade. Eu venho trabalhar a educação, né? A educação musical. Então nisso eu vou ensinar análise discursiva das músicas, eu vou ensinar um instrumento, eu vou ensinar como se posicionar em cima de um palco, eu vou ensinar como se canta afinado, eu vou assim, ensinar, auxiliar em como cantar afinado, auxiliar como tocar um violão, ensinar a tocar uma flauta doce, entre outros instrumentos, fazendo que isso seja também de forma clara. Sempre deixo claro que eu quero fazer com que a minha aula seja um objeto de reflexão, um objeto de transformação, um objeto de discussões, para a gente poder conseguir trabalhar não só o óbvio, né? Então, só tocar violão, só tocar flauta, não. Lá é um ambiente educacional. Então, quando a gente vai trabalhar no ambiente educacional, a gente trabalha junto com a escola e tem esses frutos, esses artistas, essas pessoas que estão construindo o sonho,
É preciso ter cuidado para que você não diga uma palavra que acabe com o sonho dessa pessoa e que você também não diga uma palavra que instigue ela a imaginar que ela é a melhor de todas. Tá entendendo? Por quê? A internet vem um movimento de novidades. E principalmente a gente que mora no interior, eu tenho percebido que fica um sonho cada vez mais distante, porque a forma o fluxo de artistas estourarem no interior e de estourarem numa capital, a do interior é muito menos. A do capital tem ali cerca de 10%, vamos colocar. A não ser que você tenha um empresário, você tenha uma produtora, você tenha isso aqui para lhe posicionar, para lhe ensinar a se posicionar nas redes sociais, para impulsionar o seu trabalho, para pagar streaming, para fazer com que você chegue mais longe. Porque se você fazer um trabalho consistente, um trabalho sólido, você tem que ter a sua identidade. E o que é que eu fiz com esse aluno? O que é que eu tenho feito com esse aluno? Eu tenho trabalhado e ajudado ele na questão da afinação, na questão do posicionamento, de ele entender que o trabalho coletivo é importante, que não é só ele, né? Mas ele é a peça fundamental para que o trabalho dele aconteça. Dei exemplos da minha própria vida como professor, porque eu me tornei professor de música, eu também sou artista, e como é importante a gente fazer uma reflexão sobre como a internet tem influenciado a gente a imaginar que somos os melhores e que existe uma ilusão dentro disso. E ao mesmo tempo, fazendo uma reflexão para ele que se ele quer, se é desejo dele ser um artista, se é o desejo dele ser um cantor, é o desejo dele estar no palco, que é preciso ele começar a fazer as etapas. Então, se qualificar enquanto cantor, procurar melhorar suas posições no palco e procurar uma questão técnica. Então, eu tentei direcionar ele para procurar um professor de canto de forma individualizada, procurar um professor para que trabalhe a questão dele de palco, que trabalhe o seu repertório, que faça com que o show dele seja interessante. Por quê? Dentro do coletivo, eu não vou trabalhar isso. Mas é esperado que, quando você vai para uma aula de música, principalmente nas escolas municipais, é que você trabalha esse que artístico aí dele, né? Quando, na verdade, a gente planta uma semente, a gente mostra para o aluno, para que ele se desenvolva. E possa ser que ano que vem eu não vá mais dar aula lá, seja outra pessoa. Então, na minha forma de trabalho, eu gosto de que o aluno ele se desenvolva e que ele aprenda de fato. E que essa semente gere um fato mais na frente de escolhas. De escolhas também conscientes, de que precisam ser bancadas a partir do que você toma posse. Então, a música vai me auxiliar, como meus alunos já tiveram os alunos, eu quero ir para a universidade, eu quero ser professor de música, eu quero ser cantor. E tem alunos que são cantores e que tomaram aula individual depois comigo e começaram a trabalhar a questão da voz e deixando muito bem claro, olha, que eu estou trabalhando na questão técnica, mas quem vai te colocar na frente é o empresário. Isso é evidente. E a gente tem criado uma boa relação e trabalhado também com ele o ser coletivo. Ele nosso último encontro, nosso penúltimo encontro, assim, bem no final, né, quando ele falou que eu não precisava de ajuda, ele: professor, muito obrigado pela aula, eu tenho aprendido bastante, eu não imaginava que eu precisava aprender sobre isso. Então, se eu tivesse agido ali de forma, da mesma forma que ele agiu ali, de uma forma arrogante, eu já sei, pai, não, você não sabe que eu sou professor, e ter gerar essa discussão, eu talvez não conseguisse alcançar o artista, a pessoa que está ali. Talvez eu não tivesse criado uma reflexão de que, olha, beleza, né? Vamos supor que ele pensou, eu sou bom, eu tenho um engajamento no meu Instagram, mas eu preciso melhorar minha voz,
eu preciso melhorar o meu repertório, eu preciso me posicionar enquanto artista, e qual estilo eu quero cantar, certo? E com isso eu tenho criado muitas reflexões sobre a tecnologia, mas isso vai ficar para outro vídeo. Se você ficou